Prezados amigos, iniciamos o programa de hoje com uma entrevista com a psicóloga Maralba Almada, do Centro Espírita Luz Eterna, que vai nos trazer informações sobre as causas, as consequências espirituais e a prevenção ao suicídio. E em Cristo e nós no terceiro milênio, o significado da frase, da expressão de Jesus, os últimos serão os primeiros. No ar, a partir de agora, Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso programa Diálogo Espírita de hoje traz uma entrevista com a psicóloga Maralba Almada e eu gostaria de fazer aqui, dar as boas-vindas, agradecer a sua presença. E a Maralba é natural de Ponta Grossa, minha conterrânea, reside em Curitiba há quase 60 anos, formada em História pela Universidade Federal do Paraná e pela Universidade do Tuiuti, a sua formação em Psicologia. Profissionalmente tem formação em gestalterapia, terapia corporal, psicologia transpessoal e atualmente se dedica ao estudo da psicologia positiva. Trabalhou como psicóloga e coordenadora de uma unidade terapêutica no Hospital Espírita e Psiquiatria Bom Retiro durante 18 anos. E faz parte do movimento espírita desde a infância e também presidiu o Centro Espírita Luz Eterna. Maralba, nosso tema de hoje é de suma importância. É um problema delicado que vem afetando um número crescente de pessoas no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Eu gostaria, antes de passar a palavra e dirigir a minha primeira pergunta a você, gostaria de apresentar alguns dados aqui aos nossos telespectadores. No Brasil, em 2012, foram 11.821 suicídios, sendo 9.198 de homens e 2.223 de mulheres. Há algumas explicações para isso, não cabe nós falarmos sobre esse detalhe agora. São 32 casos por dia, ou um a cada 45 minutos aproximadamente. No mundo são cerca de 800 mil por ano, um a cada 40 segundos, ou 2.200, outros falam em 3.000 ao dia, conforme as estatísticas. E há uma perigosa tendência de aumento. Estima-se que em 2020 serão de 10 a 20 milhões de tentativas e 1,5 milhão de consumações ao suicídio. Então são realmente números alarmantes. Se nós considerarmos que aqui no Brasil nós temos um país extremamente violento, que faz cerca de 60 mil vítimas por homicídio ao ano, esse número de suicídios, aí 11 mil, representam cerca de 20%. Né? Maralba, eu assisti no mês passado, em setembro, uma palestra com um médico da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, onde ele afirma que por trás das causas naturais que levam ao suicídio, como, por exemplo, perdas materiais, luto, solidão, depressão, enfermidades graves, alcoolismo, sempre está a falta de espiritualidade, né? De valores que respondam às dúvidas, preencham o vazio existencial. Você concorda com isso? Sim, eu acho que quando a gente falar do suicídio é uma coisa bastante complexa e a gente tem que sempre pensar de uma forma conjunta, porque são vários fatores que interferem. A questão da espiritualidade, ela é fundamental, mas ela não é decisiva. Porque nós temos que pensar que a nossa sociedade atual, ela está muito voltada para fora, para a materialidade e principalmente para os resultados imediatos, objetivos. Eu quero tudo para logo. Então, a questão do suicídio vai bater muito com isso, com essa necessidade que nós estamos tendo nesse momento de resolver as coisas muito rápido. Então, eu estou sofrendo, qual é a saída mais rápida? Pois é.
Eu queria fazer aqui citar mais um dado, um parêntese, né? Em relação à depressão. Porque a depressão é o mal do século, agora já não é mais do século, do milênio, talvez, né? Com um pouco de exagero, porque nós estamos apenas começando o milênio. Mas se fala que a depressão é um problema realmente quase uma calamidade pública, pois 40% dos suicidas sofrem de depressão e, por outro lado, 9% das mortes de depressivos é por suicídio, né? Qual é a relação que existe aí? Quando a gente fala de depressão, dentro dessa ciência que estuda o suicídio, que é a suicidologia, a gente tem uma escada decrescente, que é como se fossem degraus que a pessoa vai descendo, então ela começa na depressão. O passo seguinte é quando ela perde a esperança, que nós chamamos a desesperança. O terceiro passo é quando ela se sente desamparada, que é o desamparo. E aí, por último, vem o desespero. Então, quando a pessoa está deprimida, se ela começa a caminhar nesse sentido, o que é que terapeuticamente se tem que fazer na prevenção? Saiu da depressão e veio para a desesperança? Vamos trabalhar em botar esperança, que as coisas podem melhorar. Se perdeu a esperança e começa a estar no desamparo, vamos dar uma rede de amparo para que ela possa voltar para a desesperança, para a depressão e depois para o seu natural, para ela não chegar no desespero, porque no desespero o risco do suicídio é muito grande. Puxando por aí nesse caso aí, você acha que só, pelo que eu estou vendo, a gente sabe, né, de modo geral, mas tendo a sua explicação aí bem clara, faz a gente refletir um pouquinho mais. No caso da pessoa depressiva, então, só a medicação não resolve, ela necessariamente tem que ter um acompanhamento psicoterápico para poder trabalhar a mente da pessoa. Não adianta só tarja preta. A questão da medicação na depressão, ela é muito importante para que o terapeuta possa fazer o trabalho de trazer o sofrimento. Porque a gente tem uma frase que é o nosso lema dentro do trabalho com suicídio. No suicídio, existe uma dor que não foi expressa. Então, o que é que o terapeuta faz? Ele tem que criar situações para que a pessoa fale dessa dor que não foi expressa. Só que quando a pessoa está muito deprimida, ela pode vir para uma sessão terapêutica e ela não tem nem força para falar. Ela se ela desceu aquele degrauzinho, ela fica paralisada. Então, a medicação faz justamente isso, levanta num nível que dê possibilidade de trabalho. E aí a terapia, então as duas coisas se juntam para que se possa trabalhar as causas, senão a medicação só, ela alivia o sofrimento, sem dúvida nenhuma, mas é preciso trabalhar um pouco mais as questões que estão envolvidas com isso, ou seja, a dor que está lá e que precisa ser expressa. E aí entra, de repente, também o fator espiritual, que a gente vai um pouquinho mais à frente, né? Seria o complemento. Exatamente, porque a gente sempre vai ter que olhar de uma forma integral, olhando a parte orgânica, regulando serotonina, dopamina com as medicações, olhando a parte psicológica e olhando a parte espiritual, que é fundamental. Porque o ser humano é um todo, né? Exatamente. Não pode ser tratado isoladamente, só o corpo, só a mente, só o espírito, ou ignorar o espírito principalmente. Quer dizer, se não trabalhar em conjunto, esse trabalho de recuperação do paciente fica bem mais difícil. Porque, fica. Né? Ele fica mais lento. Claro que quando a gente pensa no conjunto, você atendendo uma parte, ela vai repercutir nos outros aspectos. Sim. Mas quando você consegue pegar vários aspectos, com certeza o processo de saída de uma depressão é muito mais viável, muito mais rápido.
Agora a gente sabe que há estudos que fazem levantamentos e tal, sobre alguns grupos que são mais predispostos ao suicídio. Então, às vezes, é uma questão, existe uma incidência maior em determinadas faixas etárias, existe uma incidência maior, às vezes, com influências climáticas, né, em climas mais frios, mais sombrios, de pouco sol. O sol contribui bastante para mudar o humor das pessoas e tal, né? E se fala também na influência genética, né? Como contornar isso? Por exemplo, se a pessoa tem uma tendência genética, descobriu-se lá que herdou de pai ou de mãe, e mora numa cidade talvez como Curitiba aqui, que já tem pouco sol, mas nós precisamos viver e tocar a vida, e não podemos ser mal-humorados em relação às pessoas, habitantes de outros locais. Como é que a gente faz para amenizar essas influências? Você vê que interessante a questão do clima. O país que tem maior sucesso na prevenção do suicídio é a Finlândia. País gelado. Gelado. Eles têm um trabalho de prevenção do suicídio que é fabuloso, é modelo para o mundo inteiro. É um trabalho que vence a condição climática. Na parte da genética, todos os estudos que têm sido feitos, eles vão, por exemplo, percebendo que existem alguns fatores que determinam. Eles fazem estudos, por exemplo, com gêmeos idênticos ou não monozigóticos, eles fazem com crianças adotadas e nesse trabalho eles chegam a várias conclusões, mas nada é definitivamente conclusivo, porque quando eles apresentam as conclusões, existem outras tantas variáveis que diz, não dá para dizer que é assim. Além do que, eu acho que a gente tem que pensar que existe uma variável que não entra nessas pesquisas, que é a questão espiritual. É a nossa individualidade, né? Muito bem, nós vamos para um intervalozinho rápido e voltamos a seguir com a nossa entrevistada de hoje. Até mais. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Maurir Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. O Aprendiz, quem pergunta quer saber, é um dos últimos lançamentos da Editora M de Capivari, São Paulo. Assinado por Elane Aldrovandi, o livro traz cerca de 80 perguntas e respostas dirigidas principalmente a iniciantes, esclarecendo dúvidas sobre a doutrina, a moral espírita, o passe e a mediunidade. Pedidos para vendas@editoram.com.br, o telefone 19 34 97 7000. Prezados amigos, estamos de volta com nosso quadro Entrevistas, hoje trazendo a palavra da psicóloga Maralba Almada, que está nos trazendo informações, entre outros assuntos, sobre suicídio, prevenção, as consequências espirituais e as consequências espirituais e a prevenção. Muito bem. Maralba, aproveitando, né, o nosso gancho que nós deixamos aí antes do intervalo, gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito, principalmente como pode ser feita essa prevenção pelos parentes e amigos da pessoa que está, digamos, fragilizada emocionalmente por aí, né? Em primeiro lugar, essa pessoa precisa ser ouvida.
e ouvir com calma, com paciência, sem julgamento, sem achar saídas rápidas para o problema dela, ou dizer, tem gente que tem coisa pior, isso não acalma. E, fundamentalmente, depois que ouvir, buscar essa rede de apoio, porque a pessoa precisa sentir que ela não está desamparada, que ela tem uma rede de apoio que, se ela está pensando em abandonar tudo, ela também tem que pensar como vão ficar as pessoas queridas que ela tem se ela chegar a esse ponto. Então, sem trabalhar propriamente com a culpa, mas com o sentimento de fraternidade. Então, é preciso que a pessoa sinta que ela pode contar com esse apoio. E é claro que a gente tem dentro disso escalas de gravidade. Então, pode ter uma questão mais simples, um risco médio, um risco profundo. Para cada etapa, você tem características próprias de trabalhar nessa situação. Eu acho que esse fato de mostrar que a pessoa é importante, não só para ela, mas para outras pessoas, né, faz ela... normalmente tende a fazer uma modificação na maneira de encarar o problema, Isso. né? Você acha que o espiritismo, a doutrina espírita, com a sua experiência profissional, sua formação em psicologia, contribui pouco, bastante nessa prevenção? E quais seriam as consequências puramente espirituais do suicídio? É maravilhosa a posição do espiritismo a respeito do suicídio. Porque o que é que os espíritos responderam para Kardec? Que a consequência inevitável do suicídio é o desapontamento, é o desencanto. Porque tentou achar uma saída e, na verdade, encontrou um outro problema. Claro que, e eles deixam em várias questões do Livro dos Espíritos explicado que todo suicídio vai ter a gravidade das suas consequências de acordo com a responsabilidade que aquela pessoa tem sobre aquele ato. Tanto que tem uma frase que diz assim, mas e o louco que se mata? E a resposta é, o louco que se mata não sabe o que está fazendo. Então... não é responsável. Não é responsável. As consequências para ele provavelmente são bem menores do que aquele que fez conscientemente, por covardia, fugiu da vida, achou a saída mais rápida. E você trouxe um aspecto importante, que pensa-se algumas vezes que o suicídio ou é um ato de coragem ou é de covardia, e não é nenhum nem outro. O suicídio é um grito de socorro extremo. É complicado. Agora, eu queria, puxando um pouquinho, aproveitar nosso tempinho precioso, a sua presença aqui, eu não posso deixar de fazer duas outras perguntas que não estão relacionadas diretamente a esse tema suicídio. Em que a psicologia contribui enquanto ciência com o espiritismo, né? E em que grau também acontece o contrário? O espiritismo, os ensinamentos espíritas podem contribuir com a prática clínica dos psicólogos? Nós temos na psicologia, a psicologia transpessoal, que ela inclui a espiritualidade. Então, para nós, psicólogos espíritas, fica muito fácil transitar pelos conceitos da psicologia transpessoal por ela incorporar em todas as suas fundamentações a questão do espírito, da espiritualidade. Para o espiritismo, eu acredito que também poder se basear em uma psicologia que tem fundamentos científicos, as duas coisas se completam. Então, é muito bom ser psicóloga, ser espírita e transitar por esse caminho. Eu acho que é uma maneira de praticar a caridade, porque acima de o médico é um sacerdote, o professor também, eu entendo dessa maneira, a psicologia, porque aí você... realmente, como se disse, une as duas coisas, o útil ao agradável, quer dizer, a necessidade até de sobrevivência, às vezes, de desenvolver aquele trabalho profissionalmente, mas de ajudar as pessoas, ter um respaldo maior do conhecimento espírita, de poder abraçar o ser como um todo, né? Isso.
Muito bem. Agora, e em relação à sua experiência lá no Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, até onde a sua experiência pessoal foi enriquecida, foi afetada positivamente ou não, pelos conhecimentos espíritas e a aplicação, o que você viu lá das aplicações das terapias complementares, como a administração da água fluidificada, a reflexão sobre o evangelho e as reuniões de desobsessão? Eu participei durante muitos anos do grupo que trabalhava com a desobsessão. Então, nós pudemos, com isso, levantar casos que ficaram muito documentados da interferência espiritual no transtorno mental. Temos casos assim significativos, inclusive de tentativas de suicídio, em que, trabalhando a parte espiritual, a pessoa que estava tentando por várias vezes se saiu do processo. Foi muito rico mesmo, esse trabalho todo de usar o conhecimento espírita e a terapêutica espírita no transtorno mental grave, internados no Bom Retiro. Pois é, eu não sei se não estou bem ao par, parece que a parte desse tipo de atividade não está mais sendo praticada. Mas, de qualquer forma, eu tenho a impressão, né, assim, nós participamos juntos lá em algumas atividades durante algum tempo, antes da Associação de Divulgadores Espiritismo ser fundada. E a gente lembra que realmente, para mim, que era leigo, só atendia mais a parte espiritual, para mim já foi rico aquele tipo de experiência, em algum tipo de contato, né? E o fato de você transitar realmente, no caso, a psicologia para o espiritismo e vice-versa, como Kardec dizia, né? Esses pontos de contato que a doutrina espírita tem com todos os ramos de conhecimento. Então, é maravilhoso a gente ver como fecha realmente as coisas, que o espiritismo não deixa a ponta solta, não é isso? Exato, realmente. Bom, meus irmãos, não sei se gostaria de deixar você para o nosso tempinho está se esgotando. Muito obrigado pela sua presença, a gentileza de estar presente aqui no nosso Diálogo Espírita, enriquecendo o nosso programa com seus esclarecimentos. E já fica desde agora no ar o convite para uma próxima oportunidade. Tá bom? Eu é que agradeço, porque é muito bom estar assim, podendo falar disso, que é um assunto palpitante. Inclusive, eu vou fazer um treinamento com o grupo sobre o suicídio com atendimento fraterno, para que eles tenham um conhecimento maior no Francisco de Assis. Quando? Vai ser dia 24 de outubro. 24 de outubro? 24 de outubro no Francisco de Assis, mas no momento é só para o grupo que faz o atendimento fraterno. Então, eu acho que é por aí. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço e segue nosso Diálogo Espírita de hoje. Cristo e nós no terceiro milênio. O tema que nos pediram para abordarmos hoje se refere àquele ensinamento de Jesus de que os últimos serão os primeiros. Quando nós olhamos a nossa sociedade, o nosso mundo, nos parece que aqueles que lutam pela supremacia, que vencem os seus semelhantes, que buscam o fastígio das posições mundanas, sociais, aqueles que não levam em conta os interesses dos outros, aparentemente triunfam. Entretanto, Jesus nos ensinou que as coisas são, do ponto de vista espiritual e até humano, diferentes. O que significa para nós, na atualidade, os últimos serão os primeiros? Vamos lembrar o que Jesus nos ensinou. Ele conta a história de um pai de família que chamou para trabalhar na sua vinícola diversos trabalhadores. Chamou para trabalhar na vinha na primeira hora os trabalhadores que estavam lá desde a manhã. Outros ele não chamou de imediato. Na segunda hora chamou outros e na última hora do dia chamou outros também. Na hora do pagamento, aqueles que estavam trabalhando desde a manhã, se sentindo mais importantes, esperavam receber uma paga maior. Mas o pai de família pagou a todos igualmente e alguns se sentiram injustiçados. Jesus nos ensina
que aqueles que foram chamados na primeira hora são os trabalhadores espirituais das revelações antigas, os grandes profetas, Moisés, outros reveladores de religiões, de regiões diferentes. Os chamados na segunda hora, para nós da civilização ocidental, seriam o Cristo e acima dele, né? E junto com ele, aqueles que o seguiram. Acima dele não, porque ele é o maior exemplo que nós temos. Nós seríamos, com muito esforço, não é? Os trabalhadores da última hora, aqueles que não deram o testemunho das realizações espirituais e que agora estamos buscando o caminho que nos traz harmonia interior, integração com a realidade espiritual, busca da harmonia, da união com Deus, a partir da paz dentro de nós, da consciência do dever retamente cumprido. Os últimos serão os primeiros é um chamado a que nós tenhamos fidelidade aos nossos princípios e trabalhemos sem preocupações de reconhecimento exterior. Se no momento não temos condições de realizar as grandes obras, embora em nós já arda um ideal de paz, de harmonia, de igualdade social, de auxílio a quem precisa de ajuda, mesmo assim, estamos sendo chamados, ainda que na última hora, para executar bem a tarefa que nos compete no dia a dia. O professor, para se dedicar à sua aula, ao seu aluno, mesmo que não seja reconhecido. A mãe de família, para trabalhar no lar sem esperar reconhecimento. Aquele que se dedica ao seu serviço público, no cumprimento rigoroso das suas obrigações, da doação do seu tempo com integralidade à causa do povo. Nós todos, trabalhadores da última hora, que estamos sendo chamados ao cumprimento dos nossos compromissos com o ideal superior, qualquer nome que ele tenha, cristianismo ou outro, estamos com a oportunidade de construir, a partir de nós mesmos, o nosso testemunho de fidelidade na realização das coisas pequenas, sem a preocupação com a aprovação do mundo. Buscamos, com a consciência desse ensinamento de Jesus hoje, sermos fiéis nas coisas simples. A pessoa que conserta uma planta que está torta, que varre bem um quintal, que serve a seu semelhante, que cala a maledicência, que retribui o mal com o bem, que não briga quando é fechada no trânsito, alguém toma sua vaga. Estas pessoas estão construindo a civilização do terceiro milênio, a era da paz, a era da harmonia, que certamente nos envolverá, sem preocupação com a aprovação social e com outra aprovação que não seja da sua consciência e a busca da sua harmonização com o ideal superior. Os últimos serão os primeiros é um consolo para todos nós que sabemos das nossas deficiências, das nossas limitações, que não formamos dentre aqueles que deram os seus grandes testemunhos de renovação à humanidade, mas que temos um papel insubstituível a exercer dentro de casa, no nosso serviço, na nossa vizinhança, num contexto em que Deus nos colocou, dando à vida o melhor de nós, confiando em que, mesmo sendo os últimos a sermos chamados, mesmo sendo aqueles que têm poucas condições ainda individuais, temos um papel único a desempenhar no contexto do universo. E o Senhor confia em nós, certos de que estaremos executando tudo o que nos compete com a maior amorosidade, com a maior boa vontade, e isso nos assegurará aos seus olhos todo o merecimento de que nós mesmos ainda nem nos julgamos detentores. Muita paz.